O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, do 1 ao 18. A chamada adoração. Êxodo 15, de 1 ao 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força, o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti e envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste como teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como um chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorece todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudece como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará
por todos sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos nesse instante, orando, pedindo orientação ao Senhor, pelas suas misericórdias, sua bondade. Aqui, eu quero convidar ao presbítero Adilson, que ore ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos guie nesse momento de adoração. Bendito Deus, nosso Pai, glórias a Ti somente, ó Senhor. Louvamos ao Teu nome, bendizemos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia. Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. O Senhor nos trouxe aqui nesse lugar, nesse dia separado, o dia do Senhor, para o culto, para a adoração. Ó Deus, Reconhecemos que não temos capacidade de te adorar por nós mesmos, Senhor. sim, Por isso, suplicamos que o Teu Espírito nos conduza a esse serviço santo. ó Senhor, Tudo para a glória e a honra do Teu nome, ó Deus. Prepara-nos para ouvir a Tua voz. Prepara-nos, ó Deus. Suplicamos em nome de Teu Filho, nosso Salvador, nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. amém. Meus irmãos, vamos estar adorando o Senhor com um cântico do Salmo 122. Peço à igreja que se coloque de pé para cantarmos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas, teus portais, Jerusalém. Construída bem compacta, onde as tribos vão subir. Pois convém a Israel, para o santo nome do Senhor, render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai, reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens. Por amor dos meus irmãos, por amor de amigos meus, haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Pode sentar, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio, a leitura da lei. Esse é o momento, a chamada contrição, de reconhecer as nossas fraquezas, olhando a lei que aponta os nossos pecados. Deuteronômio, capítulo 5, verso 6 ao 21. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem. A palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 5, do verso 6 ao 21, diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu,
nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento: guarda o dia de sábado, para santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: não matarás. O 7º: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem alguma coisa do teu próximo. Louvado seja Deus! E com isso, irmãos, podemos meditar, fechar os nossos olhos nesse momento, conversando com o Senhor em particular, que desses 10 mandamentos, cremos que temos falhado diante do Senhor, temos quebrado os mandamentos do Senhor. Então abaixe sua cabeça, eu convido a você, fale a Deus em secreto, e logo depois o reverendo Fábio vai quebrar o silêncio com a oração de gratidão ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra, Senhor, está cheia da tua glória. Neste momento, em tua santa presença, diante da tua santa lei, Senhor, nos deparamos com a tua santidade e percebemos, Senhor, que temos te desagradado, que temos pecado contra ti, Senhor, que temos transgredido a tua lei e nos achamos, Senhor, indignos de estarmos em tua santa presença.
por isso confessamos a Ti os nossos pecados, as nossas falhas. E te pedimos, Senhor, que o Senhor então aplique cada vez mais misericórdia, Senhor, porque precisamos, Senhor, da Tua bondade. Precisamos, Senhor, da Tua misericórdia. E por isso nós te rendemos graças, Oh, Deus. porque a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Sim. o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, certo que Tu nos perdoa, certo que Tu nos purifica. Queremos render graças a Ti, cantar louvores e exaltar o Teu santo nome, Senhor. O nome que é digno de toda honra, glória e louvor. E nesse momento clamamos que Teu Espírito Santo nos ajude, que Teu Espírito Santo nos santifique. Sim. Ser conosco, ser com a Tua igreja. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós choramos, gratos pelo perdão dos pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a certeza do perdão se encontra no livro do Êxodo, o capítulo 34, do verso do 11 ao 17, nos traz esse conforto que diz assim, em Êxodo 34, verso 11 ao 17: guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não seja por cilada, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, lhes sacrificando, alguém te convide e comanda os seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses. Faça também os teus filhos se prostituem com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Com essa certeza, irmãos, que podemos confessar, e o Senhor nos dá essa paz na alma, no coração, podemos cantar cântico ao Senhor, como esse da agora. Vamos nos colocar em pé, o Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em me livrar, ser pressuroso em me acudir. Tenha vergonha e confusão, quem minha vida quer tirar. Envergonhado volte atrás, quem se compraz no meu sofrer, vergonha os faça recuar, pois eles zombam do meu mal. Quem te procura, ó Senhor, fogue e jubile sempre em ti. Magnificado seja Deus,
diga quem ama a salvação. Necessitado e pobre sou, ó Deus, te apressa em me valer. Amparo meu libertador, não te detenhas, ó Senhor. Poder sentar, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no profeta Malaquias. Essa é a chamada dedicação, irmãos. Esse é o momento quando estivermos cantando, louvando ao Senhor, poder depositar no gasofilácias as ofertas, os dízimos. E está lá em Malaquias capítulo 3, isso é um princípio porque trazemos o dízimo à casa do tesouro. Esse é o princípio porque trazemos aqui a oferta à casa do tesouro. E é de certeza, irmãos, aqueles que fazem prova de Deus, buscando viver em fidelidade, ele não só recebe o dobro, mas recebe um número ou uma soma que a gente não consegue imaginar, nem a calculadora humana somar. O Senhor tem abençoado aqueles que buscam confiar nele. E um dos princípios está aqui, em Malaquias capítulo 3, do verso 6 ao 12, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não vos abri, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Observe esse verso 12, irmãos. Encerrando, que diz assim: todas as nações, todas, vos chamarão felizes. Por que felizes? Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eles vão ver você, e traga na memória Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É boa obra, irmãos, servir ao Senhor em trazer à casa do tesouro ofertas. E com isso, quero convidar os irmãos a se colocar em pé e ter esse ato que adora o Pai e cantar esse cântico do Salmo 70, melhor dizendo, hino 52, o cântico do hino 52, glória e coração.
de Jesus. Arcanjos adorai, arcanjos adorai. Ao Rei que se humilhou na cruz com glória. Glória, 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 com glória coroar. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroar. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai. Ao que na morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroar. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai. A quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroar. Pedir ao diácono José Nilton que agradeça ao Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos profetas, Tu és o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Tu nos deu a vida, Pai. Tu nos deu o sustento. O Senhor nos dá a saúde. O Senhor formou família para nós. Como o Senhor é bom, infinitamente o Senhor é bom, Pai. Nós transgredimos todas as Tuas leis e os Teus mandamentos. Não lembre o Senhor das nossas transgressões. Lembra-te, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu favor, e redime o nosso coração, Pai, nossos corações, para que eles sejam gratos a Ti, Pai. O Senhor tem visto como o homem tem se tornado cada vez mal, Senhor, em sua maldade, tem odiado o Senhor, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu na cruz do Calvário, Pai, quando entregou o próprio Filho, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Pai. Por isso que estamos aqui para festejar, louvar o Senhor, adorar, Te cultuar, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo não conseguindo, Senhor, cumprir os Teus mandamentos em nossas vidas, o Senhor nos perdoa, Pai. Ó Deus. Mas sabemos quanto é duro nossos corações, Senhor. Senhor, é verdade. Ó, Senhor. Tem piedade. Também é um momento oportuno para Te agradecer os dízimos e ofertas, Senhor. Devolvida à casa do Senhor. Que não sejamos tolos de querer reter o que é Teu, Pai. Roubar a Ti. Que sejamos gratos, Pai, olhando por tudo que o Senhor nos deu. Senhor. E devolver os dízimos e ofertas para que o pobre necessitado seja alcançado, Pai. Para que o Teu reino nessa cidade cresça cada vez mais, Senhor. Usando os instrumentos que o Senhor levantou, como os pastores desta igreja, Senhor. Para administrar de forma que venha honrar e glorificar o Senhor, Pai. Sim. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo isso. Obrigado pela satisfação que nos dá aos corações para trazer à Tua casa, Senhor, dízimos e ofertas. Essa é a oração que fazemos a Ti em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir ainda de pé. Vamos abrir em Isaías, capítulo 9, a chamada edificação.
capítulo 9, o versos 6 e 7, e nos prepara para ouvir, receber do Senhor o alimento. Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, a palavra do Senhor nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Louvado seja Deus. Com a declaração dessa, irmãos, vamos continuar adorando o Senhor com cânticos. Louvemos ao Senhor, Rei das Nações. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Oh, é santo, santo, santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Nome é santo, santo, santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o
motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá e não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém. Louvado seja Deus, podeis assentar. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor sejam conosco nesta manhã. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, versículo 7, diz assim a santa palavra do Senhor: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a sua santa palavra
em nossos corações. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor seja conosco, que o Senhor possa, Senhor, estar trazendo cada vez mais em nós, em nossa vida, um zelo, Senhor, pelo teu santo nome, o uso santo, Senhor, do teu nome, o nome que está acima de todo o nome, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o teu Filho, Jesus Cristo, é o Senhor, para a tua glória. Nos abençoa, Senhor. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. O quanto você zela pelo seu nome? O quanto você cuida dele? É ruim quando muitas vezes alguém fica chamando o nosso nome de maneira repetida. Muitas vezes estamos ocupados, com a cabeça cheia, e talvez o filhinho fica pai, mãe. E se alguém passar toda hora nos chamando, repetidamente, muitas vezes nós olhamos e, de maneira já um pouco irritada, perguntamos: o que é que você quer? Você está me importunando. Dificilmente você emprestaria o seu nome para que alguém fizesse um empréstimo, financiasse um carro, uma casa, ou se tornaria fiador de alguém por qualquer motivo que não fosse alguém muito próximo ou que você amasse. Esse texto, no terceiro mandamento, mostra que o nome de Deus, ele deve ser usado de maneira santa, de maneira em que nós devemos usar e chamar a Deus pelo seu nome, de uma maneira que ele seja santificado. Muitas vezes não temos dado o cuidado devido ao nome de Deus, ou temos atribuído ao nome de Deus aquilo que era para Ele, atribuímos para outras coisas criadas. E devemos então ter todo o cuidado, porque o nome de Deus deve ser usado de maneira santa, de maneira reverente. O Deus vivo, o Senhor, Ele proíbe o uso inapropriado do seu nome. O Senhor, Ele proíbe o uso inapropriado do seu nome. É isso que nós vamos ver neste mandamento. Esse texto, meus irmãos, ele é extremamente interessante, porque quando Israel ouviu esse povo, esses mandamentos, o povo de Deus, Deus ele tinha chamado Moisés para que Moisés pregasse ao povo de Israel. E o Senhor disse assim: olha, vai até Faraó e diz a ele que eu, o Senhor, estou chamando o meu povo para adorar. Faraó disse: eu nunca ouvi falar nesse Deus e nem sei o seu nome, nem sei quem ele é. Não permitirei que esse povo vá adorar. O Senhor começa a revelar a ele quem ele é. O Senhor começa a mostrar tanto ao povo de Israel que ele realmente era Yahvé, o Senhor, como para o povo do Egito, para que o seu nome fosse conhecido e para que eles se submetessem. O Senhor então mostra todo o seu poder a Faraó e toda aquela nação. E quando Deus então ele salva o seu povo, ele chama o seu povo, ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É justamente isso que nós vamos ver nesta manhã, que o Deus vivo, ele
proíbe o uso inapropriado do seu nome. E eu quero que você olhe esse princípio presente, porque se eu não posso usar o nome de Deus em vão, se eu não posso usar o nome de Deus de qualquer forma, como então eu devo usar o nome de Deus? De maneira santa, de maneira reverente, atribuindo a Ele toda a honra, glória e temor que nós devemos então dar a Ele. As Escrituras, elas sempre vai mostrar o fato de louvarmos o nome de Deus. E aí eu quero pedir que você abra rapidamente a sua Bíblia, no texto de Filipenses capítulo 2, iremos voltar para o texto de Êxodo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome do Senhor, o nome então que Ele se revela, o nome que Ele glorifica, mostra então que vem por conta da exaltação do próprio Deus. Foi Ele que exaltou o seu santo nome acima de todo nome. Por isso, a primeira coisa que nós devemos entender é que, para o próprio Deus, o seu nome é levado em alto cuidado, em autoestima. E quando nós olhamos para essa verdade presente nas Escrituras, o terceiro mandamento diz: não tome o nome de Deus em vão. A gente leu lá em Filipenses agora que o Senhor diz assim: olha, Deus exaltou e deu o nome que está acima de todo nome. Não há nenhum nome maior do que o nome de Cristo. Não há nenhum nome maior do que o nome do Salvador. Diante disso, nós entendemos que o Senhor quer que nós tenhamos o seu nome em alto custo, de maneira zelosa. E devemos então, diante disso, entendermos que, quantas vezes durante a nossa vida, em momentos totalmente inapropriados, abrimos a nossa boca para chamar o nome de Deus. Qualquer coisinha que nos é dita, dizemos: Deus é mais. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, meu Deus, com coisas fúteis, brincando com o nome de Deus, chamando Deus para coisas que não são santas, reverentes, ou que atribuam glórias a Ele. No dia a dia, algumas coisas. Quantas vezes, por influência de uma cultura evangelical, por influência de uma cultura, muitas vezes, católico-romano, atribuímos algo que deve ser dado ao nome de Deus a outras pessoas. Quantas vezes nós, como crentes protestantes, muitos abrem a boca e dizem: Ave Maria, podendo clamar a Deus para a salvação. Porque quando você fala Ave Maria, significa que você está pedindo: Maria me salva. É isso que você está dizendo. E muitas vezes repetimos coisas que deveriam dizer a Deus: Deus me salva. Você percebe, vê como é incoerente algumas coisas que nós fazemos e praticamos normalmente. Nós cantamos aqui um cântico que diz: Hosana, 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 que significa uma expressão no hebraico de duas palavras que é Hos, Aná, que significa salva-nos,
Senhor, salva-nos. Foi isso que cantaram quando Cristo estava entrando em Jerusalém, hosana nas maiores alturas. Aí estamos aqui no culto ao Senhor cantando hosana, nos salva, Senhor, nos salva, nos salva. E estamos nos momentos da nossa vida dizendo: Ave Maria, salva Maria, nos salva. É incoerente. E muitas vezes usamos e atribuímos aquilo que é para Deus, para uma criatura, reconhecendo um certo aspecto de divindade ou de salvação. Talvez podemos dizer: isso é exagero, isso é besteira. Será que realmente Deus, Ele se importa com isso? Nós devemos ter todo o cuidado, meu irmão, de quando nós chamamos o nome de Deus. E aí vem alguns aspectos mais profundos do que somente falas e expressões do dia a dia. Tem algumas coisas que nós fazemos na nossa vida, que nós chamamos o nome de Deus como testemunha. A primeira que eu quero trazer nesta manhã é o casamento. Nós casamos, fazemos votos e chamamos Deus como testemunha. E nesses votos que nós fazemos, nós como cristãos e servos do Senhor, o nosso compromisso não é somente com o nosso cônjuge. O nosso compromisso também é com Deus. Por isso que o fato de eu estar cumprindo o meu papel dentro do casamento é porque eu chamei Deus como testemunha. Quer seja um casamento civil ou não, ou religioso ou não. Mas você chama Deus como cristão, como testemunha do seu casamento. E por isso, você deve ser um bom marido, não por conta da sua esposa, mas por conta de Cristo. Você deve ser uma boa esposa, não por conta do seu marido, mas por conta de Cristo. Porque você o chamou. E Ele então estava presente quando você fez votos e juramentos. Por isso, você deve entender que quando alguém quebra o 7º mandamento, adulterando no casamento, ele também está quebrando o 3º mandamento. Ele está desonrando o nome de Deus. Não é somente uma ofensa contra a família, contra os filhos, contra o casal, mas é uma ofensa contra Deus. Não há como ninguém dentro de um casamento ser disciplinado somente pela quebra do 7º mandamento. Também a quebra do 3º. Desonrou o nome de Deus. O nome que está acima de todo o nome. E que todos devem então se dobrar diante dele e honrar tal nome. Outro aspecto muito presente é quando nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Trazemos os nossos filhos até aqui à frente e dizemos: Senhor, eu estou diante da Tua presença, fazendo votos e juramentos diante do Teu santo nome. Prometemos que vamos trazer os nossos filhos para a igreja, que vamos ensinar a ele a ler e a ler as Escrituras, e que vamos ler com ele as Escrituras, e que vamos fazer tudo o que está possível diante do meu poder, do meu alcance, para que ele cresça no caminho do Senhor. E quando nós, de maneira relaxada, de maneira descompromissada, nós não trazemos os nossos filhos para a igreja, nós não lemos as Escrituras com os nossos filhos, não nos preocupamos em ensiná-los a ler para ler as Escrituras, mas para ter uma boa educação, passar uma boa faculdade, quando não temos o zelo de educá-los, de orar com eles,
nós não só estamos quebrando um quinto mandamento, sendo pais desleixados, estamos então desonrando o nome de Deus, em que nós chamamos Ele, fizemos um voto a Ele, e não temos cumprido e zelado. Quando nós, o terceiro aspecto, é quando nós viemos até aqui à frente e professamos a nossa fé, de maneira voluntária. Ninguém é constrangido ou obrigado a vir até aqui à frente e professar a fé. Esse sermão vai acabar e não vai haver um apelo para ninguém. Não vai ter nenhum piano tocando, ou você ser constrangido emocionalmente ou de qualquer forma para que você sirva ao Senhor. Todos nessa igreja são membros de maneira voluntária, sem constrangimento. Todo um processo de estudos, de entendimento, de compreensão, e voluntariamente vem até aqui à frente e faz votos. E esses três aspectos desse voto é de estar presente nos trabalhos da igreja, de se submeter às autoridades enquanto elas forem fiéis à palavra do Senhor, de você estar então dando a Deus diante daquilo que Ele tem lhe dado, contribuindo diante daquilo que as Escrituras ordenam. E eu quero que você entenda que quando você quebra esses aspectos, você está quebrando o terceiro mandamento. Você está quebrando o voto que você chamou Deus em vão. Por isso eu quero que você entenda, meu irmão, que quando você falta o domingo no culto, você não só quebra o quarto mandamento, você quebra o quarto e o terceiro, o segundo e o primeiro. É algo em que nós devemos ter todo o zelo. Quando na terça-feira, reunião de oração, reunião de doutrina, você prefere viver uma vida de comodidade, você não está vindo para a igreja. É uma demonstração clara de que a igreja tem quebrado o terceiro mandamento, tem quebrado o voto que fez ao Senhor. Você consegue perceber como o Senhor, Ele quer que você leve a sério aquilo que você prometeu diante dEle? Você está vindo, e é algo, meus irmãos, que nós vemos de maneira geral. Chegamos nas igrejas, nas reuniões de oração, onde as pessoas fizeram votos, dizendo, eu irei participar de maneira fervorosa, diante daquilo que está ao meu alcance. Chegamos nas igrejas, nas reuniões de orações, as igrejas vazias. E reunião de oração é o momento em que a igreja se reúne para invocar o nome do Senhor por meio da oração, para se voltar para Ele derramando o seu coração. Reunião de doutrina onde aprendemos da palavra do Senhor. Quando a igreja estar ausente nesses momentos, é quebra desse mandamento. Não estamos dando valor devido ao nome do Senhor. Por isso eu quero que você entenda que essas programações da igreja não é opcionais para o cristão. É uma demonstração da honra ao nome de Cristo, porque você fez votos, você falou, Senhor, eu voltei. Tem alguns textos das Escrituras que falam o seguinte, olha, o que voltei pagarei. Foi o que Jonas falou, quando ele foi salvo do ventre do peixe. Outro texto, quando vai falar de votos, diz, se você fez votos, não tarde em cumpri-lo. Era melhor que você não tivesse feito. Era melhor que você não tivesse se comprometido. Mas agora que você se comprometeu, você então tem uma responsabilidade de então estar presente. Por isso, meu irmão, eu quero que você entenda, quando você falta uma reunião de oração, falta uma reunião de doutrina, porque você preferiu ficar em casa ou ter um descanso, ou seja lá qual for o motivo, entenda que não é para o pastor, porque o pastor falou. Mas quando você estiver em casa, na terça-feira e na quinta-feira, descansando e repousando, lembre na sua consciência, estou desonrando o nome de Cristo.
eu estou desonrando o nome que deve ser exaltado acima de todos, e que todo joelho deve se dobrar e toda língua confessar que Cristo é o Senhor. Compreendemos que tem casos de pessoas que ficam impossibilitadas de estarem vindo. Isso é compreensível. Muitas vezes porque está trabalhando no horário, como tem pessoas que trabalham no horário em que estamos aqui reunidos. Ou pessoas que muitas vezes trabalham viajando ou que adoecem. Mas se você na terça-feira à noite e na quinta-feira à noite você está em casa, a sua ausência deve ser excepcional. Você deve então na terça-feira e na quinta-feira se organizar melhor o seu dia para que você tenha condições de estar presente juntamente com o povo de Deus, orando e aprendendo. E talvez você pode pensar, mas será que é tanto assim? Veja o que o final do versículo ele vai trazer para nós, do versículo 7. Êxodo 20, versículo 7. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando usamos o nome de Deus de maneira vã, seja nos votos, seja quanto aos nossos filhos, seja quanto o uso inapropriado, nós estamos então usando esse nome que deve ser santo em vão. O Senhor então, Ele traz para nós todo esse zelo. Mas também existem alguns aspectos em que o Senhor, Ele traz para nós. Um texto que temos acompanhado durante essas exposições da lei do Senhor. Mark Jones, ele vai trazer um aspecto como Adão, ele quebrou o terceiro mandamento. Diz assim: como filho de Deus e alguém que carregava a imagem de Deus, Adão trouxe desonra ao seu pai, que deve ser honrado por meio daqueles que carregam o seu nome. Além disso, a palavra de Deus, a palavra com a qual falou a Adão e o alertou, não foi reverentemente usada por Adão. Este fracassou em falar a teologia verdadeira, a serpente. Ele vai mostrar aqui que Adão, ele não teve o zelo devido quanto ao nome do Senhor. Ele viu a serpente trazendo ali verdades contrárias ao nome do Senhor e aquilo que Deus ordenava, e ele então se calou. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão. O nosso catecismo maior, eu peço que você, se você tiver com o seu catecismo aí, na pergunta de número 113, vai trazer o seguinte questionamento: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Diz assim: os pecados proibidos no terceiro mandamento são não usar o nome de Deus como nos é exigido, e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção, ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. A blasfêmia, o perjúrio, votos e sortes ímpias, a violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles, se por coisas ilícitas, a murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus, a pesquisa curiosa e a má aplicação desses decretos e providências, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela, as zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas de palavra ou a defesa de doutrinas falsas, o abuso da palavra, das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus, para magia ou concupiscências e práticas pecaminosas,
a maledicência, o desprezo, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, graça e caminhos de Deus. A profissão da religião por hipocrisia ou para fins sinistros, ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela, por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva, ou por apostasia. Todos esses aspectos mostram como nós podemos estar desonrando o nome de Deus. Meus irmãos, o nome de Deus, ele não pode ser profanado, nem de forma alguma abusado por nós, especialmente porque ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores deste mandamento. Ele não deixará escapar do seu justo juízo. Mesmo que possamos escapar muitas vezes das censuras e das punições dos homens, mas o Senhor, Ele exaltou o seu próprio Filho e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. E por isso, então, devemos entender que o Senhor, Ele exige que o seu nome não seja usado de maneira vã, de maneira santa, reverente, com temor. E quando falamos em temor, não é por medo, mas é pelo respeito de quem Ele é, pela honra devida à sua santidade. Mark Jones ainda ele faz uma comparação como Adão quebrou esse mandamento, mas ele mostra para nós como Cristo cumpriu esse mandamento. Ele diz o seguinte: Cristo guardou o terceiro mandamento como portador da imagem de Deus. Ele revelou o Pai de modo perfeito. Ele falou somente aquilo que havia recebido do Pai. Em outras palavras, ele jamais tomou o nome de Deus em vão, mas falou apenas a verdade sobre o Pai e trouxe a glória ao Pai por viver em conformidade com quem Ele é, o Filho de Deus. E isso traz para nós uma aplicação muito prática. É porque por conta do que Cristo fez, de Ele ter usado o nome de Deus de maneira santa, Ele sendo o próprio Filho de Deus, Ele carregando a imagem de Deus, nós agora não somos, como antes, servos do Egito, servos deste mundo, servos do pecado, escravos. O Senhor, Ele nos comprou com um preço extremamente precioso. Ele mandou o seu próprio Filho. Nós lemos lá em Isaías capítulo 6, o menino nos nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse menino que nasceu, viveu uma vida santa, sendo o próprio Deus. Ele se entregou, derramou o sangue para pagar a nossa dívida, nos proporcionando então salvação. E quando nós somos comprados, a expectativa é que agora deixamos de ser servos do mundo, servos do pecado, e agora seríamos servos de Deus. É assim que nós devemos nos considerar. Somos servos. Os apóstolos dizem isso. Eu, Paulo, servo de Cristo. E a palavra que Paulo usa para servo é doulos. É a pior categoria de servo, que faz os piores trabalhos. Os servos, os doulos, geralmente trabalhavam em navios escravistas. E durante a viagem, quando os escravos remavam durante a viagem nos navios,
quando pousava o navio, tinha muitos mortos, as fezes, a urina, o vômito, o doulos, ele ia lá e limpava tudo aquilo para aprontar para a próxima viagem. Paulo se coloca nessa situação. E quando olhamos o quão indignos somos de receber tamanho amor e misericórdia, percebemos, somos servos do Senhor, devemos nos considerar servos. Mas por conta do que Cristo fez, o Senhor olha para nós e diz: vocês não são meus servos, vocês são meus filhos, vocês têm parte na herança, vocês não serão tratados como escravos e como o pior tipo de escravo. Temos aprendido na quinta-feira, é um povo particular, chamado por Deus, uma nação chamada para servi-lo como filhos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar a esse Pai, dizendo, a esse Deus, nos chamando Ele de Pai, mostrando que a relação que nós temos com Deus é de proximidade. Mesmo sendo e sabendo que nós somos imerecedores de receber tamanho amor, tamanha herança, Ele fala: filhinhos, somos filhos de Deus por conta da obra de Cristo. E por isso, nós devemos entender que por conta do nome que nós carregamos, por conta do nome agora que nós temos, nós devemos ter um zelo profundo, viver de maneira digna do Evangelho. Carregamos o nome de Cristo, somos cristãos, somos filhos de Deus, dentro da herança. Você vai ficar irado, revoltado, se alguém falar algumas coisas do seu pai ou da sua mãe. Você não vai aceitar. Você não vai deixar. Porque apesar das limitações e erros que eles podem ter, dificilmente você vai deixar alguém abrir a boca e falar coisas do seu pai e da sua mãe. E Deus, o nosso Pai, que não tem limitação nenhuma, que é santo, um Deus que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, e nós que estávamos abandonados, fomos adotados e chamados de filhos. Por isso nós não podemos em nenhuma situação permitir que seja quem for zombe do nome de Deus, trate o nome dele de maneira irreverente. E quando olhamos para o mundo afora, como as ideologias desse mundo, aquilo então que tem falado contra Deus, ensinado contra Deus, seja na educação, seja na política, seja na saúde, seja na área empresarial, no comércio, as pessoas abrem a boca para zombar o nome de Deus. E muitas vezes nós, de maneira passiva, nos calamos e não defendemos. Que filhos são esses? Que não zelam pelo nome do seu pai, que o salvou, que tem o sustentado, dando o pão de cada dia. Devemos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E isso é necessário, meus irmãos, que constantemente usemos o nome de Deus de maneira santa, de maneira reverente, com autoestima. E essa deve ser a nossa postura. Ai daquele
que falar contra o meu Deus na minha presença. Ai daquele que falar contra o meu Pai. Pode ser quem for. Eu não permitirei que aquele que me salvou seja desonrado. E por isso, meus irmãos, diante disso, devemos entender que os nossos desafios diante desse mandamento são vários. São vários. Em tudo aquilo que nos é posto para fazer, devemos exaltar o nome que está acima de todo nome. Por isso tem coisas na nossa vida que elas são contraditórias, são opostas. Eu não posso dizer que torço para o Flamengo usando a camisa do Vasco, dizer que eu torço para o Palmeiras usando a camisa do São Paulo. Você sabe que é contraditório. Eu torço para o Brasil com a camisa da Argentina. Eu estou fazendo a dieta comendo fast food. Eu estou cuidando da minha saúde, pagando uma academia, mas não estou indo. É óbvio que não está. Por isso, não há como usarmos o nome de Deus de maneira santa, fazendo o contrário daquilo que o Senhor espera e exige de nós. Por isso, meus irmãos, o básico que nós devemos fazer diante desse mandamento é lermos as Escrituras com os nossos filhos, ensiná-los eles a ler as Escrituras. É sair da nossa casa na terça-feira, 7:30 para orar ao Senhor. Na quinta-feira, 7:30 para aprender da sua palavra. Separar o domingo para adorá-lo, para exaltar o seu santo nome. Em qualquer momento que a palavra, que o nome do Senhor seja desonrado, mesmo que eu não saiba contra-argumentar contra aquela ideia ou filosofia ou política ou tentativas de suborno comercial, é dizer: eu peço que você respeite o Deus que eu sirvo. Eu peço que você não fale mais assim na minha presença dele. Se você não respeita ele, eu peço ao menos que você me respeite. Ter o zelo no nome de Deus e glorificar o nome dele. E por isso, domingo após domingo, nos reunimos nesse local, invocamos o nome de Deus, invocamos a sua santa presença para render graças e louvor. Se você está achando isso muito difícil ou impossível, entenda que foi para isso que você foi criado. Porque o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e sentir prazer nele para sempre. Se você não está se alegrando nessas coisas, talvez devemos voltar a alguns mandamentos e perceber aquilo que tem roubado a glória de Deus e tem trazido a nossa alegria, que não está na presença dele, exaltar o seu santo nome. E por isso, meus irmãos, que possamos ser conhecidos pelo zelo que nós temos com o nome do Senhor. Que possamos ser chamados de qualquer coisa, de qualquerista, de radical, de pessoas que estão tendo uma vida contrária a este mundo e não é normal. É isso que nós devemos esperar.
É isso que está faltando muitas vezes para muitos de nós, ou até para todos nós. É que o mundo olha e diz: que vida estranha é essa sua? Que vida diferente, para que isso? É isso que está faltando. É estranho o mundo dizer: está certo, que vida legal essa que você tem, é bom, parece um pouco com aquilo que eu faço, que eu vivo. E o fato de nós adorarmos a Deus, de Ele demonstrar a nós a sua santa lei, e não mostrar a eles, demonstra que nós devemos viver de maneira diferente, porque nós estamos vendo algo que eles não veem. A palavra de Deus tem sido revelada a nós, e que o Senhor nos ajude, e que possamos então estar exaltando esse Deus, que o seu nome está acima de todo nome. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Neste momento estaremos cantando um cântico ao Senhor, o Salmo de número 85, e logo após estaremos fazendo uma oração e a penetração da bênção. Favoreceste a tua terra, Deus, e restauraste as posses de Jacó. Teu povo perdoaste do mal, cobrindo a multidão do seu pecado, e contiveste todo o teu furor. Ó Deus, tu és a nossa salvação. Que sobre nós retira o teu furor, e vem teu povo restabelecer. O teu furor se prolongará no povo e nas futuras gerações. Não voltarás a nos vivificar, e em ti o povo venha se alegrar. Misericórdia mostra e vem salvar. Escutarei, pois falarás de paz. Jamais cometam insensatez. A salvação do justo perto está. Sinto a salvação bem perto está, para que tua glória assista a terra, ó Deus. Verdade e graça vieram se encontrar, deixaram-se a justiça e a paz. Do céu justiça abaixo olhar. Verdade sim da terra vem brotar, e fruto bom da terra Deus dará. Pegada justa sendas se farão. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a sua palavra em nossos corações. Nos abençoe no restante desse dia, do dia do Senhor. Que possamos, Senhor, estar exaltando o teu santo nome, Senhor.
para que, por nossa vida, Senhor, toda a glória seja dada a Ti. A nossa preocupação, Senhor, não é que o mundo veja, mas que Tu vejas, Senhor. O quanto nós te amamos, o quanto exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Para que possamos ter o Teu nome em autoestima e para que ninguém receba, Senhor, a glória que é para ser dada a Ti. Nos ajuda, nos livra, Senhor, de usarmos o Teu nome em vão. Nos dá um senso de cuidado, Senhor, para que se usarmos, nos arrependamos e confessemos a Ti, Senhor. Pronto, Senhor, a ter uma nova vida e uma vida santa. Sei que algumas pessoas próximas a nós, Senhor, que são impossibilitadas de vir ao culto. Sei que alguns idosos dessa igreja, Senhor, que Te temem, os abençoa, os alimenta, Senhor, apesar deles não terem a oportunidade de estar aqui nesse momento, mas que eles possam, Senhor, no dia do Senhor, serem abençoados pela Tua santa presença. Nos abençoa. Sei com algumas pessoas próximas a nós que estão doentes, em especial pela vida de Davi, o sobrinho do nosso irmão Fredson, que está, Senhor, com problemas de saúde. Abençoa, Senhor, o Davi. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebeis, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o